Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 16 de junho de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, igreja, amém? Ontem a gente terminou o livro de Deuteronômio, onde falou da morte de Moisés, né? A gente está entrando hoje no livro de Josué, que é um livro onde vai estar, né, dando a continuidade para o povo de Israel tomar posse da terra prometida, mas quem vai estar levando é Josué. A gente viu também ontem no final, no último capítulo, em 34, que Moisés ele é morto, né? Diz assim no 34:4. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Isaac e a Jacó, quando lhe disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela, né? E aí diz assim, no 5, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Então, né? E diz assim, e ele o sepultou, né? Então, Moisés morre, Deus sepulta ele, tá? E ninguém sabe onde é que tá, e o povo morre, chora ali a morte de Moisés por 30 dias, né? Você vai estar vendo isso no 34, versículo 8, os israelitas choraram Moisés na campina de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto de luto. Mas eu vou deixar uma ressalva que diz assim no 6, e Deus, né? Deus o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Então, Deus, né? Vamos dizer assim, né? Enterrou Moisés num lugar particular para ele, até porque Moisés era alguém que ele falava face a face. Apesar que a gente sabe que essa história se deu de Moisés não entrar na terra prometida, porque quando Deus pediu para Moisés falar com a rocha, ali, né, em Meribá, a palavra diz que ele pegou, né, e feriu a rocha. Isso vai estar em Deuteronômio do 1 ao 12, estava ele e Arão, Deus falou assim, Moisés fala com a rocha, chamou Arão e ele, e lá, na hora, o povo encheu tanto o saco de Moisés, que Moisés, em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha, e por isso Deus falou, vocês forem fiéis a mim, vocês não confiarem em mim, por isso vocês não vão entrar, né, na terra prometida. O Senhor se sentiu traído por Moisés, tá? Mas eu creio que não foi a intenção de Moisés, tá? Mas Moisés estava injuriado, porque lidar com pessoas, né? Como o povo de Israel, que o Senhor sabia que eram pessoas, como Deus falava, de coração obstinado. Então, imagine para Moisés, esses 40 anos, como é que não foi. Então, Moisés não entra. E aí, o Senhor diz para Moisés, né? No livro de Deuteronômio, várias vezes, o Senhor diz para ele, né? Que ele vai levantar Josué, tá? Como meu servo Josué, né? Então, a gente vê que é algo tremendo, porque a história de Moisés termina e entra o livro de Josué, que é quem vai estar levando o povo para a terra prometida. Se a gente falar em Deuteronômio 31, 6, 8, vai estar falando a mesma coisa, ser forte, corajoso. Deuteronômio, versículo, vamos lá, pra gente ver, 31, versículo 6 e 8, quer ver, ó? Versículo 31, Deuteronômio 31, 6, diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará e nunca os abandonará. No 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou, né, aos seus antepassados que lhe daria, e você o repartirá entre eles com herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo. Então, Moisés, né, falando ali para Josué se fortalecer. Quando a gente vai no 23 também, ele diz assim, o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun, seja forte, né, e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que eu lhes prometi, sob juramento, e eu mesma estarei com você. Então, a igreja é muito forte, né? O que Deus ali diz para Josué, né? Então, igreja, é algo que Deus, né? Como eu posso dizer?
fez com Josué, e é algo tremendo, né? Então, eita, Ramandaçu de Comanai, né? Então, é algo tremendo que Deus fez com Josué. Corajoso, né? Então, homem corajoso. E aí, entra a história de Moisés. A gente sempre vê as pessoas falando assim, ai, vai ser forte, corajoso, mas Deus já veio avisando. E outra coisa também que me chama atenção, tá? A gente não pode esquecer que Deus, ele tira do espírito que está sobre Moisés e coloca sobre Josué. Onde a gente vai ver isso, tá? A gente vai estar vendo isso em Deuteronômio 34, né, versículo 9. Após a morte, né, de Moisés, tá? Aí, né, aí relata ali na história ali dos 30 dias de luto, tá lá no versículo 8, né? E aí 34, 9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado, né? Então, antes de morrer, Moisés impôs as mãos sobre Josué, tá? Então, é algo tremendo, igreja, o que Deus fez ali vamos dizer assim, com Josué, tá bom? Tremendo mesmo. Deixa eu dar uma pausa aqui, só pra mim. Então, igreja, a gente vê que Josué, né, ele já vem aí nessa pegada como sucessor de Moisés. O livro de Josué é um livro tremendo, assim, porque Moisés, ele muda o nome de Josué, ele dá o nome de Josué, porque o nome de Josué não é Josué, é Oséias, tá? Mas aí ele dá o nome de Josué. E a gente vê também, né, que aí a gente tá saindo do Pentateuco, tá? Terminou o Pentateuco, que foi o livro que foi dado para os israelitas, tá? Que foi Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Gênesis. A gente vai estar entrando no último livro do Pentateuco. Meu Deus, espera aí, igreja. Eu tô confusa. Quem já ficou confusa foi eu aqui, que é tanto estudo. Me perdoa, que às vezes a gente falha, não é nem porque a gente quer, tá? É porque é muita coisa, tá? Então, a gente vê que aqui, né, no começo do Velho Testamento, né, que é o que a gente está estudando, a gente está saindo do Pentateuco, tá? Que é o livro dos judeus, que eles têm com firmeza até nos dias de hoje, que é o livro de Gênesis, que a gente estudou, o Êxodo, que a gente estudou, o Levítico, que a gente estudou, o Número, que a gente estudou, e Deuteronômio. E agora a gente está entrando no livro de Josué. É isso que eu queria deixar bem específico. Desculpa aí, tá? Então, a gente já estudou o Pentateuco, tá? Que é os 5 primeiros livros que os judeus têm como base na vida deles, tá bom? E a gente vê que vamos de novo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São livros que Deus deu lei e mandamento para o povo de Israel, para o povo judeu, para o povo dele, para o seu povo escolhido, ok? E aí a gente vai entrar no livro de Josué, porque o livro de Josué, ele é um livro, assim, ele tem um papel muito grande, porque é um livro onde vai começar a desempenhar muitas guerras, tá? É um livro onde ele é cheio de guerras, de luta, né? E aonde o povo de Deus vai tomar posse da terra prometida, porque a história da redenção ali, né? Revelada ali no Pentateuco para o povo de Israel, né? Tipo assim, a interação de Deus e o povo dele com o juízo e com a graça é algo novo, tá? Que, vamos dizer assim, que para o povo foi algo novo, para o povo escolhido de Deus, quem? O povo de Israel. No entanto que os jebuseus, os demais povos, heteus, hetitas, não, era para o povo de Israel. Então, aí Deus, ele diz também, né, essa história aqui é uma história que a quem pertence o mundo inteiro, mas mostrando que é uma história de redenção e conquista para o povo de Israel, para o seu povo amado, para o povo que Deus escolheu, né? Então, vai ser uma luta tremenda. Aí a gente vai ver Deus agir através de Josué de maneiras tremendas, né? Ali tirando um povo ali para levar para a terra de Canaã, vai ter luta com os cananeus. Então, assim, coisas assim tremenda. Mas Deus também sempre mostrando para o povo de Israel que ele tem que dar testemunho que Deus é o único Deus na vida deles. Deus único, verdadeiro, é o único Deus, né? Que eles têm que servir somente a Deus, que Deus ele é irresistível, né? E que se eles
obedecerem a Deus, eles vão vencer. Então, assim, por quê? Porque Deus já havia dado tudo para eles ali no Pentateuco, já foram armados, né? Com os mandamentos e com as leis dadas para ele. Agora eles teriam que estar lutando, né? Para estar tomando posse da terra, porque também, né? Eles iam lidar com pessoas que tinham culturas e práticas pagãs terríveis, como os cananeus e os demais povos, né? E a gente vê a igreja, aleluia, glória a Deus, né? Josué, ele vai ali e faz coisas tremendas. Vamos continuar, tô dando só uma ideia aqui para vocês terem do que é o livro de Josué, uma introdução, né, do que a gente vai estar lidando. É um livro com uma história de conquista e realizações do povo de Deus, né, que depois de muitos anos de escravidão ali no Egito, 40 anos no deserto e muitas outras histórias, eles vão estar tomando posse ali, finalmente vão estar entrando na terra prometida, ok? Mas a gente vê também que vai haver muitas lutas, muitas dificuldades, tá? A gente vê que essa história também, ela começa com uma narrativa mandando o povo marchar, né? Levanta, Josué, Moisés, meu servo é morto, né? E vai, não fique prostrado, vocês têm que continuar nessa peleja, porque não é simplesmente parar, é simplesmente lutar, porque eu já dei a vitória, né? Deste dia Deus fala para mim e para você, Amanda Sudecomunar, ele já deu a vitória para mim e para você em muitas áreas, mas nós não podemos nos prostrar, nós temos que marchar, ok? E esse livro também, ele é um livro que ele vai falar de muitas coisas, assim, em relação, assim, às cidades, né? A Cores vai estar tomando posse, como a cidade dos Jebuseus, tá? Que hoje, né? Hoje a cidade dos Jebuseus é Jerusalém, né? Vai estar falando da cidade de Kiriat Arba, né? Que é Hebron hoje, Sidom, né? E muitas outras, né? Tiro, né? E assim vamos por diante. Eu sei que a gente vai aprender muito. Eu já estou assim super feliz porque eu creio que Deus vai falar como ele falou nos outros livros, mostrando coisas profundas, né? Que a gente não sabia, mas a gente sabe de uma coisa, que Deus escolheu Josué, né? Que se chamava Oséias, e Deus escolheu ele dentro das tribos para representar ali o Senhor, né? E isso é coisa tremenda, né? Ele vem da tribo de Efraim, Aranda Suremi de Comaná. E você sabe quem foi Efraim? Manassés e Efraim foram os dois filhos de José no Egito, tá bom? Então ele vem da tribo de Efraim, tá? Vem da descendência de José, que foi aquele homem que manteve o Egito, né, durante a época da seca, durante a época das dificuldades, né? E ele estava disposto, né, a obedecer, né, à vontade de Deus, né? E tomar posse imediata da terra prometida. Então, isso é muito importante, porque a gente vê que dos 12 espias, somente Josué e Caleb vieram com um feedback positivo, tá? O seu amigo falando, não, a terra sim, tem gigante, mas é uma terra boa, ok? Aleluia, né? E aí Deus prometeu, né, orientar ali e fortalecer Josué, assim. A gente sabe também que aconteceu com Moisés, ok? É um livro riquíssimo, né? E aí a gente vai ver que Josué é um homem estrategista, que Deus vai usar ele tremendamente nas batalhas, porque Deus, né, Deus tira do espírito de Moisés, né, ali o espírito de Moisés e passa para ele o espírito de sabedoria. A gente acabou de ler isso, tá, igreja? Que está em Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, o filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, ok? De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Então, vamos lá para o livro? Então, é um livro muito cheio de coisas. A gente sabe que vai lidar com muitos povos pagãos, muitas situações, mas é tremendo. E vamos que vamos. Vamos lá. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Meu Deus, meu Pai, esta é a tua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30. Eu te peço que a missionária Ana Giralba não desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Pai, é que Jesus apareça, como diz João 3,30, né? João diz assim: eu só sou o amigo do noivo, é necessário que o noivo cresça e eu desapareça, Senhor. Né? Que Jesus seja pregado em tempo e fora de tempo, que eu venha ter humildade e sabedoria para falar do teu amor e da tua palavra sempre. Amém, Jesus, amém? Então a gente vê que a palavra vai dizer assim, vamos lá?
a palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ele vai assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra do Hititas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, Deus, ele vai e dá uma palavra, né, que fortifica, né, Aramandaçu Decomanai Josué, né? Por quê? Porque Moisés morreu, né? E ele estaria agora no comando, né, na direção de levar este povo para a terra prometida. E era algo, né, que ele tinha que fazer com excelência, ok? Porque ele estava lidando com um povo obstinado. Moisés já não entrou, né, na terra prometida, porque chegou uma hora que Moisés estava estressado e cansado com esse povo. Vamos continuar. E aí Deus dá uma palavra que todo mundo adora pregar esta palavra, né, que é assim para ele, no 6. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido para onde quer que for. Então, Moisés havia dado ali, né, a lei para ele, né? Então, porque a igreja, para o povo de Israel, eles tinham que estar sempre enxertados na lei, obedecendo a lei, as ordenanças de Deus. Por quê? Porque era o povo escolhido. Então, igreja, a gente tem que ter sempre essa separação. Ninguém aqui é judeu. Eu não sou judia, nem você. Então, nós somos um povo que fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. E com o povo de Israel era diferente. Eles tinham que seguir a lei e os mandamentos. Deus não estava preocupado com os demais povos ao redor. Deus não estava preocupado com os jebuseus. Deus não estava preocupado com os hetitas, com os cananeus, e sim com o povo escolhido dele, que ele levantou, né, que ele escolheu para fazer diferença na terra. E aí ele diz assim no 8, não deixe de falar as palavras deste livro. Eu? Adivinha? Não, agora. A live, isso mesmo. Aí ele fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nela dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito, né? Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Igreja, eles tinham que estar meditando na lei do Senhor. Tinha que meditar, porque foi algo que Deus deu para eles. E a meditação fazia com que eles não esquecessem. No entanto, que Deus ele fala que eles tinham que deixar ali, né, uma cópia da lei do lado da arca, né, para eles não esquecerem nunca. Arabandaçu Decomanai, os sacerdotes, de passar para o povo os mandamentos e as leis do Senhor. Porque era algo muito sério, igreja. Deus não está falando comigo e com você. Deus está falando com o povo escolhido dele. Arabandaçu Decomanai. E este povo, eles tinham uma receita, vamos dizer assim, eles tinham que seguir à risca. E aí ele diz assim, não fui eu que lhe ordenei? Aí Deus diz de novo. Desculpa. No 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Então, Deus já tinha falado para ele, ó, seja forte, seja corajoso, não desanime, ok? Porque eu sou com você, ok? Então, simplesmente continue, tá? Porque o que Deus tinha com Josué, Deus não tinha com o outro, ok? Vamos continuar. Manuel, mamãe tá fazendo a live. Vamos lá no versículo 10. Os preparativos para a conquista da terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo e percorram o acampamento e ordene ao povo que para preparar as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Então, a gente vê que ele estava o quê? Preparado, porque Deus havia tirado do Espírito, né? Moisés tinha tirado do seu Espírito e tinha dado para ele. E ele era um homem, como eu posso dizer, ele era um homem, assim, em guerras, tá? Ele era muito articulado, né? Tamanha sabedoria, Aramandaçu Decomanai, que Deus deu pra ele, né? Então, ele era orientado em Deus, assim, pelas guerras, para tomar posse. Então, assim, de maneira extraordinária, tá? Ele era um homem, vamos dizer assim, de guerra, cheio de estratégia, né? Tipo como Davi, né?
Então era tremendo, Ramanda Suda, como é a maneira que Deus trabalhou com Josué. E prosseguindo diz assim, assim Josué ordenou, aí vamos lá. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Então, igreja, era algo muito, vamos dizer assim, muito estratégico, porque ele estava a ponto de tomar posse, né? Moisés tinha morrido. Ele estava de luto? Ainda estava. Ele estava triste? Estava. Mas ele tinha uma ordem. Seja forte e corajoso. Você tá entendendo, igreja? Por quê? A gente pode ver, lembrar um pouquinho mais no Deuteronômio 34, que o povo chorou, né, o luto de Moisés por 30 dias. Então você falou, agora chega, agora é hora de vocês marcharem. Simplesmente assim, tá? Vocês choraram 30 dias por Moisés, ok? Agora não tem mais choro. Agora vocês vão ter que marchar. Então no 34, versículo 8, vou até marcar aqui, é que eu gosto de marcar, sabe, igreja? Gente que prega o luto. Abre pra vó. Consigo abrir? Consegue sim. Abre aí, mãe. Tá, peraí. Então, o povo já havia planteado ele também 30 dias pela morte de Moisés, ok? Como tinha dito lá em Deuteronômio, deixa eu até marcar aqui, 34, ok? Então, era algo que agora é luta, agora é guerra, já foi. Moisés, meu servo, é morto. E aí, igreja, a gente vê que acontece o quê? Aí diz assim, mas as tribos de Rubem e Gade, e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembre-se da ordem que Moisés, servos do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dar-lhe esta terra. O que que acontece? A gente sabe que essas tribos foram uma tribo, a gente estudou sobre isso, que eles queriam ficar antes do Jordão, né? Eles queriam ter uma parte ali ali mais um pouquinho separado, entendeu? Não tão junto ali da terra prometida, mas era algo que estava envolvido todo esse povo. E aí a gente via assim, mas eles disseram que ia ajudar na guerra. Eles falaram, mesmo assim, nós iremos ajudar na guerra. A gente estudou sobre isso. Vamos lá no 13. Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso, dar-lhe essa terra. Suas mulheres, seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu, a leste do Jordão. Você tá entendendo? Porque eles tinham uma terra antes. Então, eles não, né? Porque eles pediram a terra, porque eles não queriam estar lá. Mas aí, ó, seguindo, as mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas, vocês os ajudarão. Então assim, porque foi uma promessa que eles fizeram, não, a gente vai ficar aqui, desse lado do Jordão, a gente não vai passar, mas o que que acontece? Mas a gente vai ajudar vocês na guerra, ok? Porque era para as 12 tribos, ok? Então tinham que estar unidos, né? E a gente vê aqui no 15, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar a ocupar a sua terra que Moisés, o servo do Senhor, lhe deu a leste do Jordão, ok? Então, igreja, em direção do nascer do sol. Então, é tremendo, igreja, eu acho muito lindo, porque eles falaram assim, ó, Moisés, a gente não vai atravessar com vocês, né? A gente quer ficar aqui, mas na hora da guerra, Moisés, a gente vai estar com vocês na luta de tomar posse da terra que manda leite e mel. Mas quando a gente for, a nossa família fique aqui, tá bom? Isso a gente vai estar vendo em números, tá bom? Que foram feitas essas tratativas, ok? E aí no 16 assim, então eles responderam a Josué, tudo que você nos ordenar, faremos. Mas por quê? A gente vê também, igreja, a gente não pode esquecer desse detalhe, tá? Moisés apresentou Josué como sucessor. Moisés indicou, Josué esteve todo o tempo com Moisés, até quando Moisés subiu lá para pegar a lei, né, as tábuas da lei. Quem estava junto com Josué, com Moisés? Josué, na primeira ida, na segunda não, mas eles estavam, porque ele sabe que a primeira vez Moisés recebeu... Eu também te amo, meu amor. Moisés recebeu a tábua da lei, e quando ele chegou, o pessoal tava com bezerro de ouro, ainda Josué falou assim, nossa, tá um barulho estranho, tal. E quando chegou lá, tava toda aquela orgia, e aí Moisés quebra, né, a tábua, e vira toda essa situação. Aí na segunda vez Deus fala, não, você vai subir sozinho que eu vou te dar a tábua de novo. Então, mas é toda uma situação. Mas a gente vê, igreja,
que o preparativo para a terra prometida era algo que já tinha sido acordado na época de Moisés. Então, Josué só estava botando em prática, ok? E o povo obedecia a Josué por quê? Porque, né, o espírito de sabedoria, né, de Moisés estava sobre ele e havia uma ordem, né? Igreja, a gente tem que sempre bater nessa tecla aqui, porque é algo muito tremendo, tá? Eu acho muito lindo aqui, né? É o que Deus fez ali, com Josué, né? Moisés mostrando o verdadeiro líder, igreja, não tem ciúme do que Deus tem pro outro. O verdadeiro líder abençoa para que a obra dele cresça, porque a obra é de Deus, o reino é de Deus, tudo é de Deus, ok? Então, tem liderança hoje em dia que é só o sangue, mas a gente tem que entender que líder é aquele que entende que o seu tempo acabou, tá? E vai para outro. Não é monarquia, né, que passa de pai para filho, né? Possa ser que tem um filho que Deus escolheu, igual no caso ali de Davi, Deus escolheu Salomão. Ok, mas nem sempre tem monarquia. Nem sempre. Ok? Vamos lá. No 16. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e onde quer que nos enviaremos. Porque eles obedeciam, porque, né, eles tinham um espírito ali de sabedoria dada, né, que Moisés tirou dele, e eles entendiam que Moisés, né, tinha abençoado, né, Josué, tá bom? Vou até marcar aqui. Que Moisés tinha abençoado Josué. Então, a igreja é algo muito tremendo. Vamos prosseguir aqui? Então, eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Josué, assim como obedecemos... Olha só que forte. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a vocês. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés, né? E todo aquele que se rebelar, contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja que for, lhe ordenou. Ai, misericórdia, peraí aqui. Como foi com Moisés, todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Então, assim, a gente entende que Moisés lhe levantou para nos levar, né? Porque Deus mandou, né? Então, eles conseguiam entender, né? Eles entendiam, né? Entendia o chamado, né? O chamado de Josué. Então, é tremendo, igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amanhã vamos continuar com mais. Fiquem na paz.